tema que eu quero compartilhar com você hoje é sobre 4 atitudes de uma célula 10. Anote isso, 4 atitudes de uma célula 10. 4 atitudes de uma célula 10. Bem, eu escolhi esse tema porque inicialmente nós entendemos que uma célula não é um mecanismo. Uma célula não é uma inteligência artificial. Uma célula, ela não é robótica. Uma célula, ela é edificada por meio de seres humanos, por meio de pessoas, por meio de homens e por meio de mulheres, que têm permitido que a sua humanidade tenha se transformado e adquirido a divindade de Cristo. Uma célula edificada por homens e mulheres, cujo coração, o sentimento, é semelhante ao mesmo que houve em Jesus Cristo. A maior evidência de que nós somos salvos, a maior evidência de que nós nascemos de novo, é a revelação da nossa nova vida. Jamais vamos convencer alguém de que nós nascemos de novo, se nós não temos novas atividades. As pessoas às vezes aplicam muito essa questão do novo nascimento ao fato de ter sido liberto dos seus pecados. O que bebia não bebe mais, o que roubava não rouba mais. O que prostituía não prostitui mais, o que mentia não mente mais. E enfim, todas essas obras das trevas, que um dia foram rompidas pelo sangue do Cordeiro, e que nos libertou das garras de Satanás, nós tratamos apenas esse feito sobrenatural na nossa vida como o resultado do novo nascimento. Mas o novo nascimento é algo muito acima de tudo isso. O novo nascimento está acima de você ter parado de beber. O novo nascimento é algo que está acima do fato de você ter deixado as drogas, de você ter deixado a idolatria, de você ter deixado a feitiçaria, de você ter deixado a perversão, a imoralidade, a promiscuidade sexual. Eu entendo que o novo nascimento está acima de tudo isto. A história que me chama a atenção é quando Jesus encontra com Nicodemos, ou quando Nicodemos ele encontra com Jesus, ele reconhece a divindade de Jesus, ele reconhece a humanidade de Jesus, ele diz, olha, ninguém faria o que você faz se Deus não estivesse com ele. E então, inesperadamente, Nicodemos, ele ouve Jesus dizer, mas se você não nascer de novo, você não pode ver o meu reino. E a conversa deles prolonga, a conversa se estende. E pela segunda vez Jesus disse, e se você não nascer de novo, você não vai entrar no meu reino. Estou dizendo para você porque o entendimento que as pessoas têm do novo nascimento é apenas da libertação do pecado. Mas a evidência do novo nascimento não está fundamentada apenas na libertação do pecado. A evidência do novo nascimento, ela precisa ser visível no nosso estilo de vida. O novo nascimento, ele vai gerar uma nova vida. E é nessa nova vida que as pessoas vão perceber que eu não sou mais o mesmo. Quando Jesus disse a Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver, não vai entrar no meu reino. Jesus não estava falando para um homem idólatra, Jesus não estava falando para um homem
para um feiticeiro, Jesus não estava falando para um hipócrita, para um mentiroso. Jesus não estava falando para um adúltero, para um promíscuo. Jesus estava falando para um dos representantes do Sinédrio. E a Bíblia diz que Nicodemos era um homem de muito respeito em toda a sociedade. Jejuava 2 vezes por semana, orava 3 vezes por dia, dava o dízimo de tudo. E Jesus disse para ele, você tem que nascer de novo. Então eu entendo que o novo nascimento, ele não está condicionado apenas ao rompimento com o pecado. Mas o novo nascimento, ele está revelado, ou ele é revelado pelo novo estilo de vida que eu adquiri. São as coisas que eu agora faço que revelam que eu nasci de novo. Não é só o fato de eu não estar mais numa balada, não é só o fato de eu estar mais todos os domingos agora, sempre na igreja, nas sextas-feiras, na reunião de célula. Não. O novo nascimento tem muito mais do que isso. O novo nascimento, ele precisa ser a expressão da minha vida, a expressão da minha fé, a expressão da minha crença, a expressão da minha convicção. Quantos me entendem? Digam aleluia. O tema que eu quero tratar com vocês são 4 atitudes, então, de uma célula 10. Todos nós desejamos uma célula crescente, uma célula prevalecente, uma célula que seja permanente. Todos nós desejamos uma célula que multiplique pelo menos uma vez por ano. Esse é um desejo que nós temos. Essa é uma vontade que nós carregamos. Nós queremos a expansão do reino de Deus. Acredito que apenas 10% dos seres humanos não se importam com a vida, não se importam com nada. Acredito que 90% dos seres humanos, eles carregam dentro deles um espírito de realização. E quando o seu trabalho não frutifica, e quando o seu trabalho não traz resultado, isto gera no coração dessa pessoa um sentimento de tristeza, um sentimento de fracasso, um sentimento de incompetência. Porém, precisamos saber lidar com esse tipo de sentimento. Eu, às vezes, gosto de me sentir fracassado. Eu, às vezes, gosto de me sentir incompetente. Porque eu não mergulho na depressão nem na tristeza. É só um sentimento que me faz rever. Faz com que eu reveja a minha vida. Faz com que eu reveja onde eu errei. Qual foi o passo que eu dei e não deveria ter dado. Onde eu deixei de fazer o que eu deveria ter feito. Serve para medir a força daqueles que se opõem contra mim. Então isso significa que eu preciso me preparar melhor. Então, quando nós tomamos algo em nossas mãos, nós devemos procurar fazê-lo com todas as nossas forças. Salomão, em Eclesiastes, ele diz isso: tudo que vier às tuas mãos, faça com todas as tuas forças. Porque para o lugar para onde você vai depois, lá não tem trabalho. Lá não tem mais sonhos. Nós só temos uma vida para viver. Nós não vamos ter uma segunda chance. Nós não vamos ter uma segunda oportunidade.
Então nós precisamos aproveitar muito bem a vida e a oportunidade que o Senhor nos deu para frutificar, para produzir frutos dentro do seu reino. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja. Os últimos tempos em que aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus estarão nessa terra. O mundo está sendo preparado para uma visitação do Espírito como nunca houve na história. Quando nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, quando Pedro ele prega para aquela multidão no dia de Pentecostes, e ele pega o texto do livro de Joel, e ele começa citando um mover escatológico. Ele diz, olha, o sol, a lua. Pedro fala de um caos que vai acontecer no universo. Lua transformando em sangue. O derramamento do Espírito Santo começou no dia de Pentecostes. Mas ainda falta o sinal profético para a volta do Senhor Jesus. Esses sinais ainda não aconteceram. Mas há algo acontecendo na terra que diz que esses sinais estão muito próximos de acontecer no céu. E o Senhor nos deu uma missão. O novo nascimento é acompanhado de uma missão. O novo nascimento é acompanhado de um propósito. Sermos testemunhas do Senhor. Então o tempo que eu tenho estado no reino de Deus, o que eu tenho gerado? Quando eu entrar pelos portões celestiais e ouvir do meu Senhor, servo bom e fiel, entra para o descanso do seu Senhor. E aí então nós olharmos para o lado, olharmos para trás. Nossos parentes estarão conosco. Nossos amigos estarão entrando com a gente. Nosso vizinho estará entrando com a gente? Ou nós estaremos entrando sozinhos? Ou muitos de nós, infelizmente, ouviremos do Senhor, não as boas-vindas, mas dizendo, servo mau e fiel. E aí seremos lançados nas trevas, onde há fogo, ranger de dente, enxofre, tudo que você imaginar de pior. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós temos um chamado. Nós temos um chamado. E as nossas células de oração, elas foram criadas, elas foram estruturadas, elas foram estabelecidas para que cada irmão viva esse chamado. Alguns liderando e muitos ou todos evangelizando. Então, quando nós entendemos essa estrutura, alguns liderando e todos evangelizando, essa célula estará cumprindo o seu propósito de existência. Alcançar os perdidos, curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar a salvação. Então, o líder dessa célula e os membros são que determinam o quanto do propósito da sua existência será cumprido em suas vidas.
Há uma medida para tudo aquilo que nós fazemos. Há uma medida para tudo aquilo que nós produzimos. E então, quando eu olho para mim mesmo, quando eu olho para a unção que o Espírito me deu, quando eu olho para os dons com que o Espírito me batizou, quando eu olho para a graça que foi revelada a mim, e eu olho ao meu entorno, ao meu redor, eu preciso fazer uma avaliação. Qual avaliação? O propósito de existência que Deus me deu, os frutos estão à altura desse propósito de existência? Ou estou sendo negligente com ele? Para termos uma célula crescente, prevalecente e permanente, algumas coisas são necessárias. Número 1, é necessário nós termos convicção. Diga, convicção. Então eu estou numa igreja, mas quais são as minhas convicções dentro dessa igreja? Que convicções eu tenho? Primeiro, minha convicção sobre a vida eterna. Segundo, minhas convicções sobre os dons que o Espírito Santo colocou sobre mim. Terceiro, qual a convicção que eu tenho do meu chamado? Chamado até um tempo parecia ser coisa ou privilégio. Alguns chegam até a dizer que não era privilégio, era castigo de Deus. O cara falou assim, Deus falou assim, você fez muita besteira na vida, agora você vai ser pastor para você sofrer. Já vi muita gente falar isso, né? Mas chamado não é ministério, não é castigo. É uma convicção. É algo gerado pelo Espírito dentro do nosso coração e que nós devemos nos apegar a isso. Eu me apeguei a isso há 44 anos atrás. E desde que eu me apeguei a isso, eu não larguei mais. Você passa por várias estações. Calúnia, difamação, mentira, lida com os falsos irmãos, lida com os hipócritas. Você lida com tanta coisa, você lida com dificuldades financeiras. Você lida com tantas adversidades. Problemas de saúde, problemas de família. Eu fico ouvindo algumas coisas na internet e me dá uma revolta tão grande. Uma das coisas que eu estava vendo esse dia, um dia desses, é alguém dizendo que Davi cuidou do reino, Davi cuidou do palácio, mas Davi não cuidou da família. Eu acho isso uma idiotice tão grande. Como ele não cuidou da família? Se eu tenho meus filhos todo dia dentro de casa perto de mim, que referência maior de vida eles podem ter? Que referência maior de vida eles têm se eu estou ali todo dia? Eu entendo as coisas dessa maneira. A sua família precisa do seu carinho, da sua proteção, precisa da sua direção, precisa do seu amor. Ela é carente de tudo isso. Mas há uma decisão da parte dela de andar com você no que você crê ou não. A partir do momento que não há essa decisão por parte da família de andar com você, viver com você e fazer o que você faz,
Você não pode deixar de viver e fazer o que você faz por causa deles. Pode ser filho, pode ser pai, pode ser mãe. Seja lá quem for. Então eu acho um absurdo quando esses idiotas vão para a internet para falar da gente que é pastor, que a gente não cuida de família. Eu não entendo dessa forma. Não consigo crer dessa maneira. Engraçado que eles falam tanto de Davi, mas ninguém fala de Samuel. Samuel foi juiz, Samuel foi profeta, e os filhos dele foi bandido. Está escrito na Bíblia. Porque os filhos deles resolveram não dedicar a vida deles àquilo que o pai deles dedicava. Então Samuel tinha uma escolha. Ou viver o seu chamado profético, ou abrir mão do chamado profético por causa de 2 filhos. Ele preferiu manter o chamado profético da vida dele. São coisas que nos chocam, mas são realidade. Quem está me entendendo, diga amém. Então, convicção. Então, quando nós estamos envolvidos no reino de Deus, nós precisamos ter convicção. E quando há esta convicção, como diz Paulo, nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem céu, nem inferno, nem doença, nem a saúde, nada nos separará do amor de Deus. Nada pode nos tirar dele para viver outra coisa, para fazer outra coisa, para ter outro estilo de vida. Nada, 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 nada. É nada. Se você não aprender a ser radical com as suas convicções, é bem provável que outras situações vão dominar a sua vida. E quando outras situações dominarem a sua vida, você se torna um crente infeliz. O que mais existe dentro das igrejas hoje é crente infeliz. Crente que anda de igreja em igreja é crente infeliz. O que mais acontece hoje é o que nós estamos vivendo essa realidade. Você encontra com um crente que já passou por 10 ministérios. Agora encontrei a minha casa. Não dura 6 meses, não dura 1 ano. E já vai para outra casa, já vai para outra casa, já vai para outra casa. Um dia ele encontra a casa que um dia de onde ele saiu, que é o inferno. Para você viver as suas convicções, você vai encontrar muita coisa que vai desagradar você. Que vai te machucar. Mas você só será gente se você decidir viver pelas suas convicções. Então o líder e os membros de uma célula é quem determina o quanto do seu propósito, de sua existência eles vão cumprir. Então isso dependerá de algumas coisas como então convicção. Segundo, anote, clareza das suas atividades. Eu tenho clareza, eu tenho entendimento. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei por que eu estou fazendo. Pois nós temos os nossos cursos de treinamento. Para que você, quando estiver fazendo algo dentro dessa casa, você saiba o que você está fazendo. Clareza. Sacrifício. Diga sacrifício. Olha, seja em que área for da vida, quem não está disposto ao sacrifício, jamais vai experimentar a celebração de uma realização. Não há nada que nós realizamos nessa vida que não vá nos custar alguma coisa. Nada. Quando você conversa com empresários bem-sucedidos, eles vão dizer o que aquilo custou para eles. Qual o sacrifício? Pastores bem-sucedidos. Você acha que foi só a unção? Você vai ver a gama de sacrifício.
quanto maior é a sua visão, maior vai ser o seu sacrifício. Maior vai ser o seu preço a pagar. Se você quer comprar uma casa de 100 mil, você vai ter um nível de sacrifício. Se você quer comprar uma casa de 1 milhão, não é com sacrifício que exigiu de alguém para comprar uma casa de 100 mil que você vai comprar uma casa de 1 milhão. Isso vai exigir um sacrifício maior de você. Abnegação. Outra coisa que nós temos que ter muito claro. Abnegar significa abrir mão. Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, vem e me segue. Abnegação. Tomar a cruz, negar a si mesmo. Jesus não está falando de pecado. Não é pecado. Jesus está falando de coisas boas, de coisas que nos trazem prazer, alegria, segurança, tranquilidade, sossego. É disso que ele está falando. Se você quer ser meu discípulo, você vai ter que negar o seu bem-estar. Essa paz que para você é tudo na vida. Mas que basta uma nuvem aparecer no céu, jogar um raio e já acaba com tudo. Foi a saúde embora, foi as finanças para o beleléu. Eu tenho muito medo de priorizar algumas coisas na minha vida. De priorizar no sentido de ter medo que tal coisa me aconteça. Algum tempo atrás, quando eu li a história de Jó, eu me deparei com aquele texto. Quando ele está sentado em cima do monte de cinza. Sem filhos, sem mulher, sem dinheiro, sem gado, sem empregado. Com o corpo coberto de feridas, ele diz: o que eu temia me aconteceu. Nós precisamos nos livrar desses temores. Porque quando servimos a Deus, Ele cuida daquilo que nós não podemos cuidar. Ele cuida daquilo que nós não conseguimos cuidar. Ele vai sustentar aquilo que nós não conseguimos sustentar. Diga aleluia. Abnegação. Você já percebeu? As pessoas hoje não são capazes, em muitos finais de semana, numa terça-feira, de negar a si mesmo. O fato de estar em casa, o fato de uma viagem. Para estar adorando, para estar servindo, para estar reunido com os irmãos. Eu percebo que a maioria das pessoas tem um chamado, tem a unção, tem o dom. Mas quando se faz o apelo para liderar em uma célula, quando se faz o apelo para participar de um evangelismo sobrenatural, quando se faz um apelo para ser um parceiro de casa de paz, a negação dela não é por vergonha, não é por timidez, não é porque ela tem dúvida quanto à unção do Espírito sobre ela, sobre a liberação do poder do nome. Não! É que ela diz: não, eu tenho um compromisso, eu não posso me comprometer com essas coisas. Então, se você não pode comprometer com aquilo que Cristo está comprometido, como você quer que Ele se comprometa com você? Você sabe o que significa a palavra comunhão? Diga, comunhão. O entendimento que nós temos de comunhão é quando nós oramos: estou em comunhão com Deus. Não atrapalha a minha comunhão, irmão. Nem toca em mim. Comunhão para nós é quando estamos naquele momento de adoração profunda, comunhão. Não atrapalhe minha comunhão. Sai para lá, Satanás. Alguém toca na gente e fica nervoso.
Quer dizer, comunhão não é isso. Isso não é comunhão. Comunhão é muito mais do que essa ligação que você tem nesse momento. Comunhão significa, quero escrever isso? Comunhão significa, eu aceito o que você pensa. Eu aceito o que você pensa. Quando é que você perde a comunhão com alguém? É quando ela começa a pensar diferente de você. Irmão, não dá mais para conversar com você. A nossa conversa não tem mais liga. Eu falo uma coisa, você fala outra. A comunhão para mim se resume naquele texto onde está escrito: andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. Então eu te pergunto, como que eu posso dizer que eu tenho comunhão com Jesus se eu não estou de acordo com a ideia dele? Segura aí, Tafarel. Vai que é tua. Como que eu posso ter comunhão com ele se eu não estou de acordo com as ideias dele? Quando ele diz, e todo que crê no meu nome for batizado será salvo. E estes sinais vão seguir aqueles que serão salvos. Quem vai ser batizado aqui hoje? Levante a mão, faz um sinal para mim, deixa eu ver. Olha, quantos irmãos. Você sabe o que Jesus está dizendo para vocês? Até hoje vocês não poderiam fazer isso. Mas quando vocês saírem daquele tanque batismal, daqui a uns 15, 20 minutos, quando vocês saírem dentro daquelas águas, Jesus diz que vocês podem pôr as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Vocês podem ordenar aos demônios e os demônios vão deixar a vida das pessoas de quem vocês os expulsarem. Porque quando você faz isto, você simplesmente aceitou a ideia de Jesus. Agora, se você não faz isso, você rejeitou a ideia de Jesus. Quando você testemunha, você está em comunhão com ele, porque disse, e vós sereis minhas testemunhas. Mas quando tem alguém morrendo, chorando, com dificuldade perto de você, passando mal, oprimido pelo diabo, doente, endividado, perturbado, angustiado, e você não testemunha, você não tem comunhão com ele. Como andarão dois juntos? Amós 3:3. Projeta aí Amós 3:3. Como andarão dois juntos se não estiver de acordo? Jesus colocou um doente na sua frente. Colocou um perturbado diante de você. Porque ele está pensando que você tem comunhão com ele. Não, eu vou colocar esse doente na frente do Valtemir porque ele vai pôr a mão e vai curar ele. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Comunhão com Deus é andar com as ideias dele. E comunhão com os irmãos. Você tem comunhão com os irmãos na igreja? Não é dizer se ele é feio ou se é bonito. Isso é uma outra questão. Não confunda comunhão com gosto. Eu acho esse irmão tão feio. Eu acho essa irmã tão feia. Eu acho esse irmão tão esquisito. Ai, meu Deus do céu, é corintiano. Não dá para andar com corintiano. Não dá para ir com corintiano para o campo de futebol. Mas dá para andar com corintiano para evangelizar. Aí não tem corintiano, não tem palmeirense, não tem coisa nenhuma. Só tem uma coisa, Cristo. Estamos aqui por Cristo. Vivemos em Cristo. Andamos em Cristo. Nosso alvo é Cristo. Nossa vida é Cristo.
3 anos Jesus mexeu com o mundo. Em 3 anos Jesus mexeu com os religiosos da sua época. Em 3 anos Jesus atraiu pessoas de todas as classes sociais, ricos, pobres, de todas as etnias. Ele ganhou notoriedade entre todas as religiões por causa de uma coisa: a simplicidade com que ele tratava as pessoas. Jesus tratava as pessoas com simplicidade. Esta era a admiração que aquelas pessoas tinham dele. Ele fala com autoridade, porque ele tratava tudo com muita simplicidade. Então, gente, para nós encerrarmos a introdução, nós vamos encontrar claramente em Jesus atitudes que o tornaram querido, desejado. Atitudes que fizeram que pessoas saíssem de outras nações, numa época que não tinha avião, que não tinha carro, e atravessasse fronteiras e chegasse até Israel em busca dele. Nós vamos encontrar em Jesus atitudes que o tornaram querido, mas também detestado por alguns. É assim. Querido por uns, detestado por outros. Como dizem, nem Jesus agradou todo mundo. Mas é bom tomar cuidado quando que fala isso. Ele não agradou todo mundo porque ele não negociava os seus princípios e os seus valores. Por isso que ele não agradou todo mundo. E eu listei aqui 4 atitudes. 4 atitudes que nós encontramos em Jesus e que se um líder de célula e a sua célula desenvolverem com toda simplicidade, breve a sua célula será 10. Primeira atitude: amor. Segunda atitude: fé. Terceira atitude: glória de Deus. Quarta atitude: relacionamento, conexão com as pessoas. Então, na próxima terça-feira, a gente começa a falar sobre elas. Eu tenho certeza que quando você me ouvir falar sobre a primeira atitude, o amor, eu acredito que o seu conceito será mudado. O que nós devemos ter e carregar sempre em nossa mente é que os nossos conceitos, eles sempre vão ser confrontados quando nós ouvirmos o que Jesus diz sobre aquilo. Nós hoje estamos acostumados a dizer e ouvir as pessoas dizendo: essa igreja não tem amor, esse irmão não tem amor. A gente precisa entender melhor essa expressão. Quantos estão comigo aqui, digam amém? Então, terça-feira que vem, vamos mergulhar nesse assunto. Diga amém. Diga aleluia. Vamos dar um aplauso ao Senhor nessa noite.